Imagine estar em um salão lotado e ainda assim ser invisível. Elara estava ali, sentada no canto mais esquecido do banquete real. Uma viúva, uma ômega, uma mulher que ninguém queria ver. Enquanto taças brindavam, risos ecoavam e músicas celebravam alianças poderosas, ela observava em silêncio. Sua filha pequena brincava sozinha, desviada pelas outras crianças como se fosse um erro que ninguém queria tocar. Elara já conhecia aquele olhar. O olhar de desprezo educado. O olhar que diz: você não pertence a este lugar. Então, o salão silenciou. O rei Alfa havia chegado. O lobisomem mais temido do reino cruzou as portas, sua presença esmagando conversas, vontades e ambições. Nobres se levantaram. Damas se aproximaram. Todas queriam ser vistas, mas ele não olhou para nenhuma delas. Ele caminhou direto até o canto esquecido do salão. Até Elara. Parou diante dela. Abaixou-se levemente e sussurrou palavras que mudariam tudo. Finja ser minha rainha esta noite. Elara congelou, porque aquele pedido não era um convite. Era uma sentença. E o rei Alfa não fazia ideia do segredo que estava prestes a despertar. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois dessa noite muda tudo. Elara puxou nervosamente a manga do vestido de veludo verde escuro, tentando esconder o remendo que havia feito às pressas na noite anterior. A cor era bonita, tinha sido cara quando o comprara anos atrás para o casamento com Thomas, mas agora o tecido estava desgastado nas bordas e a bainha tinha sido ajustada tantas vezes que mal havia pano sobrando. Sentada sozinha na mesa 17, praticamente encostada na parede de pedra do salão dourado do castelo de Lunar Spire, ela observava o banquete de núpcias de sua prima distante, a duquesa Isolde, com uma mistura de resignação e algo perigosamente próximo da vergonha. As tochas de ferro presas às colunas de mármore lançavam sombras dançantes sobre as tapeçarias que contavam a história gloriosa do reino de Argentum. O salão estava repleto de nobres, suas risadas ecoando sob o teto abobadado, enquanto servos se moviam entre as mesas carregando bandejas de prata com aves assadas, frutas cristalizadas e taças transbordando de vinho tinto. Mas ali, na última mesa, tão distante da mesa principal que Elara mal conseguia ver o rosto da noiva, não havia ninguém além dela. Ninguém queria sentar ao lado da viúva desonrada. Elara tomou um gole pequeno de vinho aguado, seu único consolo naquela noite interminável, e seus olhos automaticamente procuraram Liora. Sua filha de 5 anos estava no centro do salão, girando em círculos com outras crianças sob o olhar vigilante da tia Maren. Pelo menos uma delas estava se divertindo. O vestido branco de daminha de Liora brilhava à luz das velas, seus cachos castanhos claros saltando enquanto ela tentava acompanhar os passos de dança das filhas dos duques e condes. Mas Elara notou, com um aperto no peito que já conhecia bem demais, como as outras crianças se afastavam sutilmente de Liora, como suas mães puxavam suas filhas para longe quando a menina tentava se aproximar. Filha de ninguém, ela ouvira uma das damas sussurrar mais cedo, enquanto Elara ajudava Liora a ajustar a coroa de flores no cabelo. Nem ao menos tem um pai para reivindicá-la. Elara apertou a taça com tanta força que seus dedos ficaram brancos. 3 anos. Haviam-se passado 3 anos desde que Thomas morrera na guerra contra os rebeldes do norte, mas o veneno de suas últimas palavras ainda ardia como brasas vivas em sua memória. Ela fechou os olhos por um momento, e lá estava ele novamente. Aquela última manhã antes da partida das tropas. O pátio de armas do castelo menor onde serviam, a névoa da madrugada se dissipando entre as pedras. Thomas, com sua armadura de soldado raso e o símbolo da alcateia do duque gravado no peitoral, olhando para ela com aquele desprezo que ela nunca entenderia completamente. Não finge que é minha quando eu voltar, Elara.
Ele dissera alto o suficiente para que os outros soldados ouvissem, para que todos os ômegas servos ouvissem. Não depois do que você fez. Cria sua bastarda sozinha. Ele nunca explicara o que quis dizer. Nunca dera a ela a chance de se defender. Uma semana depois, ele estava morto, e Elara ficara com uma filha recém-nascida. Uma reputação destruída e nenhuma forma de provar sua inocência de uma acusação que nem sequer fora claramente feita. O som de risadas estridentes a puxou de volta ao presente. 3 mesas à frente, Lady Seraphine, uma alfa de linhagem pura com cabelos negros como ônix e olhos cor de âmbar, segurava corte com um grupo de jovens nobres. Ela usava um vestido de seda carmesim que devia ter custado mais do que Elara ganhava em um ano inteiro costurando, e joias de ouro e rubis adornavam seu pescoço e pulsos. Seraphine olhou brevemente na direção de Elara, seus olhos se estreitando com algo que parecia diversão cruel antes de voltar sua atenção para as damas que a cercavam. Todos sabiam que Lady Seraphine tinha a intenção de se casar com o rei Cael Argentum. O Conselho Real apoiava a união. Os anciãos da Alcateia já haviam dado sua bênção. E a própria Seraphine não perdia a oportunidade de lembrar a todos que ela era a única escolha digna para se tornar rainha de Argentum. Elara tomou outro gole de vinho e se perguntou, não pela primeira vez, por que diabos aceitara vir a este casamento? Ah, sim. Porque sua tia Maren implicara que seria uma ofensa à família recusar o convite, mesmo que o convite tivesse chegado apenas 2 dias antes da cerimônia, claramente uma reflexão tardia de um parente distante que mal lembrava que Elara existia. Você não pode se esconder para sempre, Maren dissera com aquele tom de voz que não admitia argumentos. Liora precisa ver que ainda temos um lugar neste mundo, mesmo que seja pequeno. Mas enquanto estava ali sentada, sozinha em uma mesa vazia com seu vestido remendado e seu passado manchado, Elara não conseguia sentir que tinha qualquer lugar. Ela era uma sombra, uma nota de rodapé na história de outras pessoas, uma ômega sem matilha, sem companheiro, sem valor. Um grito agudo cortou seus pensamentos sombrios. Elara se levantou tão rapidamente que quase derrubou a taça. No centro do salão, Liora estava parada congelada, seu vestido branco agora manchado de vermelho escuro, onde uma das crianças nobres aparentemente esbarrara nela, segurando uma taça de vinho. A criança, um menino de talvez 7 anos com roupas de veludo azul e um ar de superioridade insuportável, estava recuando com os olhos arregalados. Foi ela que entrou no meu caminho, ele guinchou, apontando para Liora. Eu não fiz nada. Liora, minha doce Liora, não chorava. Mas seus olhos grandes e castanhos estavam brilhando com lágrimas contidas, e ela olhava para o vestido arruinado com uma expressão de horror puro. Ela passara a semana inteira falando sobre ser daminha, sobre como usaria um vestido de princesa e dançaria no castelo. Elara já estava se movendo, abrindo caminho entre as mesas, mas alguém chegou primeiro. Ele apareceu do nada, ou pelo menos foi assim que pareceu. Um segundo, Liora estava sozinha no centro de um círculo crescente de espectadores curiosos, e no próximo, ele estava ajoelhado na frente dela, tão alto que mesmo de joelhos ficava quase na altura dos olhos da menina. Elara parou no meio do salão, seu coração de repente batendo descompassado por razões que não conseguia nomear. Rei Cael Argentum. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo estado tão perto dele antes. Todos no reino conheciam o rosto do rei, com sua mandíbula forte, olhos cor de prata derretida e cabelos negros puxados para trás em um rabo baixo que revelava a cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Ele usava uma túnica de veludo negro, bordada com fios de prata que formavam o símbolo da lua crescente de Argentum, e mesmo vestido para um banquete de casamento, havia algo nele que gritava guerreiro, predador, alfa supremo. Elara sentiu seus joelhos ficarem fracos. Seu lobo, aquela parte instintiva dela que raramente se manifestava desde a morte de Thomas, de repente despertou e pressionou contra sua consciência, farejando o ar, reagindo à presença do alfa mais poderoso do reino. Mas Cael não estava olhando para ela.
estava totalmente focado em Liora. Isso parece um desastre terrível, ele disse com uma voz profunda que de alguma forma conseguia ser gentil e autoritária ao mesmo tempo. Mas sabe o que eu descobri sobre desastres terríveis? Liora balançou a cabeça, fungando. Que muitas vezes eles escondem algo mágico por baixo. Kael estendeu a mão, e para o choque absoluto de Elara e de todos os presentes, seus dedos brilharam com uma luz prateada suave. Ele passou a mão sobre a mancha de vinho no vestido de Liora, e o vermelho escuro começou a desvanecer, dissolver, desaparecer, até que o tecido branco estivesse imaculado novamente. Está vendo? Ele disse com um sorriso pequeno, mas genuíno. Era apenas tinta mágica, que só as daminhas mais corajosas podem revelar. E agora que você provou sua coragem, ela desaparece. Os olhos de Liora se arregalaram, toda a tristeza evaporando instantaneamente. É verdade? Sou corajosa? A mais corajosa que já conheci, Kael confirmou, e então, para completo espanto de Elara, produziu uma pequena moeda de prata de trás da orelha de Liora, fazendo a menina soltar uma risada encantada. Guarda isso. É um talismã real de proteção contra manchas futuras. Liora segurou a moeda como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, seus olhos brilhando de admiração. Obrigada, Majestade. Você é um rei gentil. Algo passou pelo rosto de Kael, algo suave e quase vulnerável, antes de sua expressão voltar à sua compostura habitual. Ele se levantou, sua altura total impressionante, e foi então que seus olhos encontraram os de Elara. O mundo parou. Foi como ser atingida por um raio silencioso. Elara sentiu um calor súbito explodir em seu peito, irradiando para fora em ondas que a fizeram cambalear. O cheiro dele a atingiu mesmo através da distância que os separava, pinheiro e especiarias, e algo indescritível que fez seu lobo uivar dentro dela. Suas pupilas se dilataram. Sua respiração ficou presa na garganta, e por um momento impossível, louco, ela teve certeza absoluta de que estava olhando para algo que não poderia ser. Algo que não tinha o direito de sequer imaginar. Mate. A palavra ecoou em sua mente com a força de um sino de catedral. Mas isso era impossível. Ela era ninguém. Uma ômega plebeia com reputação manchada e sem família. E ele era o rei. Kael parecia igualmente atingido. Sua expressão cuidadosamente controlada havia rachado, revelando algo faminto, confuso, quase desesperado. Ele deu um passo na direção dela, depois parou, seus olhos prata queimando através da distância entre eles. Então Liora puxou a mão de Elara, puxando-a de volta à realidade. Mãe, você viu o que o rei fez? Ele fez magia. Magia de verdade. Elara forçou-se a desviar o olhar de Kael, a focar em sua filha. Vi, meu coração. Foi muito gentil da parte dele. Ela tentou recuar, guiar Liora de volta para a tia Maren, desaparecer nas sombras onde pertencia. Mas então a voz dele a alcançou, baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse através do ruído renovado do banquete. Espera. Era um comando, suave, mas inegável. Elara se viu congelando no lugar, seu lobo respondendo instintivamente à ordem de um alfa. Ela não queria virar, não queria encarar aqueles olhos prateados novamente, mas seu corpo não lhe deu escolha. Kael estava agora a apenas alguns passos de distância. De perto, ele era ainda mais devastador. Alto, largos ombros, uma presença que dominava o espaço ao seu redor sem esforço. Mas era sua expressão que a desconcertava. Ele a olhava como se estivesse tentando resolver um enigma impossível, como se ela fosse algo precioso e confuso ao mesmo tempo. Me desculpa, ele disse, sua voz ainda baixa, apenas para ela. Mas eu te conheço? Elara balançou a cabeça, sua própria voz saindo rouca. Não, Majestade. Sou apenas uma costureira. Você não teria razão para me conhecer. Uma costureira? Ele repetiu, como se a palavra tivesse algum significado oculto. Seu olhar desceu brevemente para o vestido dela, notando o remendo que ela tentara esconder, depois voltou ao seu rosto. E você está aqui sozinha?
A pergunta era simples, mas carregada de algo que Elara não conseguia decifrar. Sim, ela admitiu, sentindo o peso da palavra. Minha prima se casou hoje. Sou família distante. Muito distante. Kyle assentiu lentamente, e então fez algo que parou corações em todo o salão. Estendeu a mão para ela. Posso te acompanhar de volta à sua mesa? Elara olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Isso não podia estar acontecendo. O rei não oferecia sua mão a ômegas plebeias. Não na frente de toda a corte. Não com Lady Serafine observando com olhos que agora queimavam de fúria mal contida. Majestade, eu não posso, ela sussurrou. Não é apropriado. Deixa que eu decida o que é apropriado, ele respondeu. E havia algo em sua voz, uma nota de quase desespero, que fez Elara perceber que ele estava tão confuso quanto ela. Lentamente, tremendo, ela colocou sua mão na dele. O toque foi elétrico. Faíscas literais pareceram saltar entre suas palmas, e Elara ofegou, quase puxando a mão de volta. Mas Kyle a segurou firmemente, seus dedos se fechando ao redor dos dela com uma gentileza que contrastava com a força bruta que ela sabia que ele possuía. Ele a guiou através do salão, e Elara estava dolorosamente consciente de cada par de olhos que o seguia. Sussurros explodiram como fogo em palha seca. Quem é ela? Por que o rei está tocando uma ômega? Isso é um escândalo. Lady Serafine vai ter um ataque. Quando chegaram à mesa 17, Kyle não soltou sua mão imediatamente. Em vez disso, ele olhou para a mesa vazia, para a taça solitária, para a cadeira única ocupada em um canto esquecido do salão, e algo sombrio passou por seu rosto. Você sentou aqui a noite toda? Sozinha? Elara assentiu, incapaz de falar. Posso sentar com você? A pergunta era tão absurda que Elara quase riu. O rei de Argentum pedindo permissão para sentar na mesa mais desprezível do banquete? Mas então ela viu que ele estava falando sério, completamente sério, e sua risada morreu na garganta. Majestade, isso causaria um escândalo terrível. Ela sussurrou. Lady Serafine, o conselho, eles... Que se danem. Ele interrompeu com uma ferocidade suave. Desculpa minha linguagem, mas faz anos que não sinto. Ele parou, procurando palavras, algo real. E quando olhei para você, quando segurei sua filha, eu senti. Não sei o que é, mas preciso entender. Elara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Isso era cruel. Era dar-lhe um vislumbre de algo impossível apenas para arrancá-lo. Mas antes que pudesse protestar novamente, Liora apareceu ao lado deles, segurando a saia de Elara. O rei gentil vai sentar com a gente, mãe? Por favor. Ele prometeu me mostrar outro truque de magia. Kael olhou para Liora, depois para Elara. E havia tal esperança em seus olhos prateados que algo dentro dela se quebrou e se reformou ao mesmo tempo. Por esta noite, ela ouviu-se dizer: Você pode sentar conosco por esta noite. Ele sorriu, e foi como o sol nascendo após uma tempestade interminável. Kael se sentou ao lado dela, tão próximo que seus ombros quase se tocavam, e o calor de sua presença era esmagador. Liora imediatamente escalou a cadeira do outro lado dele, tagarelando sobre dragões e truques de magia, e Kael escutava com uma atenção genuína que fez o coração de Elara se apertar. Então ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela novamente, e inclinou-se tão perto que seus lábios quase tocaram sua orelha. Quando ele falou, sua voz era um sussurro rouco, carregado de algo que soava como desespero e desejo e confusão tudo misturado. Preciso te pedir uma coisa. Algo estranho, mas preciso que confie em mim. Elara mal conseguia respirar. O quê? Finge que você é minha rainha esta noite. Apenas por enquanto. Apenas para este banquete. Vai ser mais fácil do que explicar por que não consigo tirar meus olhos de você. Por que meu lobo está rosnando para que eu te reivindique? Por que, pela primeira vez em 7 anos, sinto que posso finalmente respirar? Elara virou-se para encará-lo, seus olhos arregalados de choque. Majestade, eu não posso. Sou ninguém.
Uma viúva desonrada. Se alguém pensar que somos... Deixa que pensem, ele a cortou. E havia ferocidade em sua voz agora. Deixa que todos pensem. Porque algo está acontecendo aqui. Algo que não entendo, mas que sei que é importante. Meu lobo reconhece o seu. Eu reconheço você, mesmo não sabendo como. Isso é loucura, ela sussurrou. Sim, ele concordou, seus olhos nunca deixando os dela. Mas também é a coisa mais certa que senti em anos. Então, Elara, você vai fingir ser minha por esta noite? Apenas para ver aonde isso leva? Elara sabia que deveria dizer não. Sabia que isso só terminaria em dor, em mais humilhação, em mais provas de que ela não pertencia a este mundo. Mas quando olhou nos olhos prateados de Kael, quando sentiu o calor do laço puxando entre eles como uma corda de seda e fogo, ela descobriu que não conseguia recusar. Por esta noite, ela sussurrou de volta. Vou fingir. E enquanto Kael sorria, enquanto sua mão encontrava a dela novamente sob a mesa e a segurava como se ela fosse algo precioso, Elara não sabia que acabara de dar o primeiro passo em uma jornada que transformaria não apenas seu destino, mas o destino de todo o reino. Porque alguns fingimentos, ela descobriria, eram apenas a verdade esperando para ser reconhecida. E este era um deles. O salão havia se transformado em um ninho de víboras sussurrantes. Elara podia sentir os olhares como lâminas afiadas contra sua pele, enquanto permanecia sentada ao lado de Kael, sua mão ainda envolvida pela dele sob a mesa. Cada par de olhos no salão dourado parecia estar fixado neles. Cada boca murmurava especulações cada vez mais selvagens. O rei e a ômega plebeia. O alfa supremo e a viúva desonrada. Era o tipo de escândalo que alimentaria fofocas na corte por meses. Mas Kael parecia completamente alheio ao caos que haviam causado. Ele estava inclinado para Liora, produzindo mais moedas prateadas do ar com graça natural enquanto a menina ria encantada, seus pequenos dedos tentando capturar o truque. Observá-lo com sua filha fazia algo estranho no peito de Elara, algo quente e doloroso, e perigosamente esperançoso. Majestade, ela sussurrou, tentando recuperar algum senso de sanidade. As pessoas estão olhando. Lady Serafine parece prestes a atravessar o salão e me arrancar desta cadeira. Kael finalmente ergueu os olhos dos dela para encontrar os de Elara, e o calor naquele olhar prateado a fez esquecer momentaneamente de respirar. Deixa que olhem. Deixa que Serafine venha, se ousar. Ninguém vai te tocar enquanto eu estiver aqui. Havia possessividade em sua voz, uma nota rosnada que fez o lobo de Elara se enrolar em prazer submisso. Era errado. Ela não deveria gostar daquele tom de propriedade. Não deveria derreter diante da proteção feroz em seus olhos. Mas deuses acima, como era difícil resistir. Você não entende. Ela tentou novamente. Amanhã, quando isso acabar, eu ainda serei quem sou. Uma ômega sem matilha, sem proteção. E todos vão se lembrar de que o rei me deu atenção por uma noite. Isso vai me tornar um alvo. Então vou garantir que amanhã não seja o fim. Kael respondeu simplesmente, como se estivesse decidindo o clima em vez de virar o mundo dela de cabeça para baixo. Elara, tem algo que preciso te contar. Mas antes que pudesse continuar, um servo apareceu ao lado da mesa, curvando-se profundamente. Majestade, a noiva e o noivo pedem sua presença na mesa principal. A primeira dança vai começar em breve. Kael apertou a mão de Elara uma vez mais antes de soltá-la, levantando-se com a graça fluida de um predador. Vou voltar. Espera por mim. Não era um pedido. Elara assistiu-o cruzar o salão, sua figura imponente cortando através da multidão, como um navio através de águas tempestuosas. Nobres se curvaram ao seu passar, damas bateram cílios esperançosas, mas ele não olhou para nenhum deles. Na mesa principal, a duquesa Isolde e seu novo marido, o duque Aldrich, saudaram-no com sorrisos políticos, enquanto Kael tomava seu lugar entre eles. Mãe. Liora puxou sua manga, seus olhos ainda brilhando de excitação. O rei gentil disse que ia voltar.
Você acha que ele volta mesmo? Ele não estava só sendo educado? Elara puxou a filha para seu colo, beijando o topo de sua cabeça. Não sei, meu coração. Reis são pessoas muito ocupadas. Mas ele prometeu. Liora insistiu com a confiança absoluta da infância. E reis não quebram promessas, né? Antes que Elara pudesse responder, uma sombra caiu sobre a mesa. Ela ergueu os olhos e sentiu seu sangue gelar. Lady Seraphine estava parada diante delas, seus olhos âmbar queimando com uma fúria mal contida. De perto, ela era ainda mais intimidante, sua beleza afiada como vidro quebrado, seu vestido carmesim parecendo absorver a luz das tochas. O cheiro de alfa dominante emanava dela em ondas sufocantes, projetado para fazer ômegas mais fracos baixarem os olhos e curvarem a cabeça. Elara fez exatamente isso, instintivamente protegendo Liora contra seu peito. Então é verdade, Seraphine disse, sua voz suave como seda e mortalmente fria. O rei realmente se dignou a sentar na mesa de uma costureira. Devo dizer, estou chocada. Sua Majestade geralmente tem padrões muito mais altos. Elara manteve os olhos baixos, seu coração batendo como um pássaro preso. Lady Seraphine, eu não pretendia... Não pretendia o quê? Seraphine interrompeu, inclinando-se mais perto. Seduzir o rei com seus encantos baratos? Usar sua bastarda para despertar a simpatia dele? A palavra bastarda fez Elara congelar. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu os olhos para encarar Seraphine. E havia aço em sua voz quando falou. Minha filha não é uma bastarda. Ela é filha legítima de um casamento reconhecido pela alcateia. E eu agradeceria se não insultasse uma criança inocente por conta da sua própria insegurança. O rosto de Seraphine ficou pálido de fúria. Como você ousa? Você sabe qual é a sua posição? Sei, Elara respondeu. Sua própria raiva finalmente superando seu medo. Sou uma ômega que foi convidada a este casamento como qualquer outro convidado. E se o rei escolheu falar comigo, essa é prerrogativa dele, não sua. Por um momento, Seraphine pareceu prestes a atacá-la fisicamente. Suas mãos se fecharam em punhos, suas unhas alongando-se em garras enquanto seu lobo pressionava contra a superfície. Mas então seus olhos caíram em algo atrás de Elara, e sua expressão mudou para algo calculista. Vamos ver quanto tempo dura a atenção dele, ela disse com veneno mel. Quando ele descobrir o que você realmente é, quando souber por que seu próprio marido te rejeitou publicamente antes de morrer, duvido que ache você tão encantadora. Aproveita esta noite, costureira, porque vai ser a última vez que alguém de importância olha para você. Ela se virou e deslizou de volta para seu grupo de admiradores, deixando Elara tremendo de raiva e algo perigosamente próximo do medo. Liora olhou para ela com olhos preocupados. Mãe, por que aquela senhora disse coisas ruins? Porque algumas pessoas têm pedras onde deveriam ter corações. Elara respondeu, tentando manter sua voz estável. Não se preocupa, meu amor. Palavras de pessoas ruins não podem nos ferir se não deixarmos. Mas mesmo enquanto dizia isso, Elara sentia as sementes da dúvida sendo plantadas. Seraphine tinha razão. O que aconteceria quando Kyle descobrisse sobre as acusações de Thomas? Sobre os rumores que ela nunca fora capaz de desfazer? Ele a olharia com o mesmo desprezo que todos os outros? A música começou a tocar, puxando-a de seus pensamentos sombrios. No centro do salão, casais começaram a se formar para a primeira dança. A duquesa Isolde e o duque Aldrich lideravam, girando graciosamente sob os aplausos dos convidados. Outros nobres seguiram, suas roupas finas criando um caleidoscópio de cores sob a luz das tochas. Elara observava à distância, como sempre fizera, da margem de um mundo ao qual nunca realmente pertencera. Então ele estava lá novamente, materializando-se ao lado de sua mesa como se invocado por seus pensamentos. Kyle estendeu a mão, seus olhos prateados fixos nos dela com uma intensidade que a fazia tremer. Dança comigo. Elara balançou a cabeça freneticamente. Majestade, eu não posso. Seria impróprio.
A corte já está escandalizada. Se a gente dançar junto... Elara. Sua voz era firme, mas havia uma súplica escondida nela. Prometi a mim mesmo que se algum dia eu sentisse isso de novo, essa conexão, não ia deixar o protocolo me impedir. Dança comigo. Por favor. Havia algo em seus olhos, algo ferido e desesperado, que quebrou suas defesas. Contra todo o bom senso, contra toda a lógica e autopreservação, ela colocou sua mão na dele. O salão ficou em silêncio quando Kael a conduziu até o centro do espaço de dança. Elara podia ouvir os sussurros explodirem como fogo, podia sentir os olhares chocados, mas tudo desapareceu quando Kael colocou uma mão em sua cintura e puxou-a contra ele. Apenas me segue, ele murmurou, e começou a guiá-la nos passos da dança da corte. Elara mal conhecia os passos. Ela os aprendera observando de longe, nunca esperando realmente dançá-los. Mas Kael guiava com tal confiança que ela não teve escolha senão segui-lo, seus pés se movendo em sincronia com os dele enquanto giravam pelo salão. Sua mão na dela era quente, quase queimando, e o cheiro dele a envolvia, pinheiro e especiarias, e algo almíscar que fazia seu lobo gemer de desejo. Respira. Kael instruiu suavemente quando sentiu ela enrijecer. Você está indo perfeitamente. A corte inteira está nos olhando. Ela sussurrou de volta. Serafine parece prestes a me desafiar para um duelo. Deixa que desafie. A resposta dele foi casual demais para ser sincera. Elara, preciso te contar uma coisa. Algo sobre mim que pode explicar por que isso está acontecendo entre a gente. O quê? Ele hesitou, sua mandíbula tensionando enquanto eles giravam sob um arco de rosas brancas. Minha linhagem carrega uma maldição. Foi lançada há 3 gerações por um feiticeiro que meu trisavô traiu. A rainha, naquele tempo, minha trisavó, teve um caso com o feiticeiro. E quando o rei descobriu e o executou, o feiticeiro usou seus últimos momentos para lançar uma maldição sobre toda a linhagem real. Elara sentiu um frio percorrer sua espinha. Que tipo de maldição? Seus olhos encontraram os dela, e havia dor neles. Uma maldição que impede os alfas reais de reconhecerem suas verdadeiras mates. A gente pode sentir fragmentos da conexão, vislumbres do laço, mas nunca completamente. É como tentar ver através de vidro sujo. Meu pai morreu sem nunca ter certeza se minha mãe era realmente sua mate. Meu avô teve 3 esposas, sempre procurando algo que nunca conseguia confirmar. Por isso você nunca se casou, Elara compreendeu. As peças se encaixando. Kael assentiu sombriamente. Como eu posso escolher uma rainha quando não posso confiar nos meus próprios instintos? Como posso condenar alguém a uma vida comigo sabendo que posso nunca ter certeza? Passei anos evitando conexões, mantendo distância, com medo de sentir algo que só ia me frustrar. Ele a girou novamente, puxando-a mais perto. Mas então eu te vi hoje, sentada sozinha naquela mesa, com sua filha e seu vestido remendado, e sua dignidade ferida, mas intacta. E pela primeira vez na minha vida, Elara, eu senti algo diferente, mais forte. Meu lobo não apenas reconheceu o seu, ele rugiu por você. E quando toquei sua mão, quando senti o calor do laço, ele parou, sua voz falhando. O que você sentiu? Ela sussurrou. Certeza. Pela primeira vez, certeza. Como se a maldição estivesse rachando. Como se eu finalmente conseguisse ver através do vidro. Seus olhos queimaram nos dela. Não sei o que você é, Elara. Não sei por que você é diferente. Mas algo em você está quebrando o que 3 gerações de reis não conseguiram quebrar. Elara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Isso é impossível. Sou apenas uma ômega comum. Não tenho nada de especial. Mentira. Sua voz era feroz agora. Tem algo em você. Algo antigo. Posso sentir no seu cheiro. Posso ver na forma como seu lobo responde ao meu. Elara, você já pensou que pode ser mais do que sempre acreditou ser? Antes que ela pudesse responder, a música terminou. O salão explodiu em aplausos educados, mas Elara podia sentir a tensão sob a superfície,
as correntes traiçoeiras de desaprovação e especulação. Kael não a soltou imediatamente. Em vez disso, ele a manteve perto, sua testa quase tocando a dela. Preciso saber mais sobre você. Sua linhagem, sua família. Por que seu marido te rejeitou? Tem peças faltando nesse quebra-cabeça e preciso encontrá-las. Majestade, uma voz interrompeu friamente. Um membro do Conselho Real, um homem idoso com cabelos grisalhos e expressão desaprovadora, aproximara-se deles. O Conselho solicita uma audiência privada. Há assuntos urgentes a discutir. A mandíbula de Kael tensionou. Agora. Agora, o conselheiro confirmou, seus olhos deslizando brevemente para Elara com desaprovação mal disfarçada. Assuntos de grande importância para o reino. Era uma demissão. Um lembrete de onde Kael pertencia e onde ela não pertencia. Kael parecia prestes a recusar, mas Elara gentilmente retirou sua mão da dele. Vai. Você tem deveres. Eu entendo. Isso não acabou. Ele disse baixo, apenas para ela. Não ouse desaparecer antes de a gente poder falar direito. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, Elara sabia que estava acabado. Esta noite de fantasia, este momento roubado de fingir ser algo que não era, estava desmoronando ao seu redor. O mundo real estava se impondo novamente, com suas hierarquias cruéis e regras implacáveis. Ela assistiu Kael ser levado pelo conselheiro, sua figura imponente desaparecendo através de uma porta lateral que levava aos corredores privados do castelo. O momento em que ele saiu, o peso dos olhares da corte caiu sobre ela como uma avalanche. Sussurros explodiram em todos os lados. Quem ela pensa que é? Uma caçadora de fortunas óbvia, usando aquela criança para despertar simpatia. O rei está claramente sob algum tipo de encantamento. Elara forçou-se a manter a cabeça erguida, enquanto voltava para sua mesa, cada passo parecendo atravessar carvões em brasa. Ela encontrou Liora adormecida na cadeira, enroscada como um gatinho, o vestido branco imaculado após a magia de Kael. Ela estava prestes a pegar a menina e fugir, desaparecer na noite antes que mais humilhação pudesse encontrá-la, quando uma mão tocou seu ombro. Elara virou-se e encontrou uma mulher que não reconhecera antes. Ela era idosa, talvez 70 anos, com cabelos prateados presos em um elaborado coque e olhos que brilhavam com inteligência afiada. Suas roupas eram simples, mas de excelente qualidade, marcando-a como alguém de posição, mas não da alta nobreza. Criança, a mulher disse gentilmente. Me perdoa a intromissão, mas eu te observei esta noite. E observei o rei. Você tem ideia do perigo em que se colocou? Elara sentiu sua garganta apertar. Sei que não deveria ter aceitado a atenção dele. Foi tolice. Não foi tolice, a mulher corrigiu. Foi destino. Mas destino não vai te proteger das garras de Lady Serafine e seus aliados. Eles já estão planejando sua ruína enquanto a gente fala. Como você sabe? Elara sussurrou. Porque já vi isso antes. A mulher sorriu tristemente. Há 60 anos, eu estava na sua posição. Uma ômega que capturou a atenção de um alfa real. Não terminou bem para mim, mas talvez você possa ter melhor sorte se souber o que vai enfrentar. Quem é você? Meu nome é Thalia. Era curandeira na corte antes de me aposentar para as terras exteriores. Conheço os segredos desta família real, incluindo a maldição que assombra o rei. E se minhas suspeitas estão corretas, criança, você carrega a chave para quebrá-la. Elara a encarou. Como você poderia saber isso? Porque você tem as marcas. Thalia disse simplesmente. Na base da sua nuca. Vi quando você dançou e seus cabelos se moveram. Marcas de nascença em forma de lua crescente. Apenas uma linhagem carrega essas marcas. Uma linhagem que pensávamos perdida há séculos. Que linhagem? Ômegas lunares. Os olhos de Thalia brilhavam. Curandeiras antigas que podiam falar com a própria lua, que podiam quebrar maldições e ver através de ilusões. Se você realmente é o que penso que é, criança, então não é apenas a mate do rei. É a salvação da linhagem inteira dele.
Elara sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso era loucura. Ela não era nada de especial. Não tinha poder, não tinha... Mas então se lembrou dos sonhos. Os sonhos com lobos prateados e luas cheias que a assombravam desde criança. A forma como feridas pequenas em suas mãos sempre curavam anormalmente rápido. A forma como Liora nunca adoecia, não importava quão severo o inverno. Não pode ser, ela sussurrou. Pode, Thalia insistiu. Mas você precisa ter cuidado. Se Serafine descobrir o que você é antes de estar protegida, ela vai te eliminar. Ela e aqueles que a apoiam não vão permitir que uma ômega plebeia se torne rainha, não importa quão pura seja a sua linhagem. O que devo fazer? Sobrevive até amanhã. Thalia pressionou algo na mão de Elara, uma pequena pedra prateada que brilhava fracamente. Este é um talismã de proteção. Mantenha ele perto. E quando o rei vier te procurar, e ele vai vir, diz para ele procurar os registros antigos. Diz para ele procurar o nome Selendra Moonshadow. Quem é essa? Sua antepassada. A última ômega lunar registrada. Ela também amou um rei alfa, há 300 anos. A história dela pode segurar as respostas que vocês dois procuram. Antes que Elara pudesse fazer mais perguntas, Thalia se foi, desaparecendo na multidão tão silenciosamente quanto aparecera. Elara olhou para a pedra em sua mão, sentindo seu calor pulsar contra sua palma. Então olhou para Liora, ainda dormindo inocentemente, inconsciente dos terremotos sísmicos acontecendo no mundo ao seu redor. Ômega lunar. Mate do rei. Salvação de uma linhagem maldita. Impossível. Tudo impossível. Mas enquanto segurava a pedra e sentia algo antigo despertar dentro dela, algo que reconhecia a luz da lua derramando através das janelas altas, Elara começou a se perguntar se impossível era apenas outra palavra para destino. E se seu destino estava entrelaçado com o de um rei que não conseguia mais olhar para nenhuma outra, então que os deuses tivessem misericórdia de ambos. Porque a corte não teria nenhuma. Os 3 dias seguintes ao casamento foram os mais longos da vida de Elara. Ela voltara para sua pequena casa na vila periférica de Thornwick, com Liora nos braços, o talismã de Thalia queimando contra sua pele sob o corpete, e a memória dos olhos prateados de Kyle perseguindo cada momento de vigília. Ele dissera que voltaria para ela, que aquilo não estava acabado. Mas 3 dias se passaram sem uma palavra, sem uma mensagem, sem nenhum sinal de que aquela noite no castelo havia sido mais do que um sonho febril. Talvez tivesse sido melhor assim. Talvez a luz fria da manhã tivesse mostrado a Kyle a loucura de dar atenção a uma ômega como ela. Talvez o conselho tivesse falado razão em sua cabeça, lembrando-o de seu dever, de seu reino, de Lady Serafine esperando com suas garras perfeitamente manicuradas e linhagem impecável. Elara estava sentada em sua pequena mesa de trabalho, terminando o bordado de um vestido de noiva para a filha de um comerciante, quando a porta se abriu tão violentamente que bateu contra a parede de pedra. 3 homens entraram. Não eram guardas reais. Suas roupas eram simples demais, suas armas velhas demais. Mas havia algo nos olhos deles, algo frio e calculado, que fez o sangue de Elara gelar. Lady Elara, o líder disse com uma reverência zombeteira. Você tem visitantes importantes que gostariam de falar com você, sobre certas alegações relacionadas ao seu falecido marido. Elara se levantou lentamente, colocando-se entre os homens e a porta do quarto onde Liora brincava. Não sei do que vocês estão falando. Não sabe? O homem sorriu, revelando dentes amarelados. Que estranho. Porque a gente tem aqui um documento bastante interessante. Ele desenrolou um pergaminho selado com cera vermelha. Um contrato de promessa de casamento, datado de 1 ano antes de você se casar com Thomas Walsh. Parece que você estava prometida a outro homem, um mercador chamado Aldrich Blackwood, e que quebrou essa promessa para se casar com Thomas. Isso é mentira, Elara disse, sua voz tremendo. Nunca estive prometida a ninguém antes de Thomas. Este documento é falso. É o que todos dizem.
O homem respondeu com tédio falso. Mas está aqui, em preto no branco, com sua marca e tudo. Você tem ideia do que acontece com ômegas que quebram contratos de promessa? Especialmente aquelas que depois tentam se infiltrar na corte real através de manipulação e sedução? Elara sentiu o mundo começar a inclinar. Isto era uma armação. Tinha que ser. Mas quem? E por quê? Então ela se lembrou dos olhos âmbar de Serafine, da promessa de vingança mal disfarçada em sua voz. Vamos ver quanto tempo dura a atenção dele. Serafine. Tinha que ser Serafine. Ouvi, o homem continuou, seu sorriso alargando, que o rei tem mostrado interesse particular em você. Interesse inadequado, alguns diriam. Seria uma pena se ele descobrisse que a ômega que capturou sua atenção não apenas tem reputação manchada, mas também é tecnicamente criminosa aos olhos da lei. Quebra de contrato é um crime sério, Lady Elara. O que vocês querem? Elara conseguiu forçar as palavras através de sua garganta apertada. Apenas que você desapareça. O homem deu de ombros. Pega sua filha bastarda e sai de Thornwick. Vai para as terras do sul, para o oeste. Não nos importa. Apenas garante que quando o rei vier te procurar, e ele vai vir, você não esteja aqui para ser encontrada. E se eu recusar? Então este documento encontra seu caminho até o Conselho Real. E junto com ele, talvez alguns outros documentos interessantes. Testemunhos de pessoas que vão jurar ter te visto usando magia proibida. Evidências de bruxaria. Suas palavras eram veneno-mel. Você sabe o que fazem com bruxas, não sabe? Especialmente aquelas que tentam enfeitiçar o rei. Elara sentiu náusea subir em sua garganta. Isto não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Você tem até o amanhecer para decidir, o homem disse, enrolando o pergaminho novamente. Desaparece, ou enfrenta as consequências. A escolha é sua. Eles saíram tão abruptamente quanto chegaram, deixando Elara tremendo no meio de sua pequena casa, o mundo desmoronando ao seu redor. Ela não tinha escolha. Se ficasse, seria acusada de crimes que não cometera, possivelmente executada por bruxaria fabricada. Pior, Liora seria tirada dela, colocada em algum orfanato ou vendida como serva. Mas se fugisse, estaria admitindo culpa, confirmando todas as suspeitas sobre seu caráter. E Kyle? Deuses! Kyle pensaria que ela o abandonara, que aquela noite não significara nada, que ela era exatamente o que todos diziam que era, uma caçadora de fortunas que fugira quando as coisas ficaram difíceis. A decisão foi tirada de suas mãos naquela noite, quando acordou com o cheiro de fumaça. Fogo. Elara pulou da cama e correu para o quarto de Liora, encontrando a menina já acordada e tossindo. Chamas lambiam a parede externa da casa, e através da janela, ela podia ver figuras encapuzadas correndo para a floresta. Não era apenas uma ameaça. Era uma tentativa de assassinato. Pegando Liora nos braços, Elara saiu pela porta dos fundos momentos antes do telhado de palha começar a desabar. Elas correram descalças pela lama fria, o ar noturno queimando seus pulmões, enquanto sua casa, tudo o que possuíam, era consumido pelas chamas. Aldeões começaram a emergir de suas casas, mas ninguém se aproximou para ajudar. Eles apenas observavam, sussurrando entre si, seus rostos iluminados pelo brilho laranja do fogo. A viúva desonrada, finalmente recebendo o que merecia. Provavelmente incendiou a própria casa por atenção. Ouvi dizer que estava tentando seduzir o rei. Vergonhosa. Elara segurou Liora mais apertado contra seu peito, a menina chorando em seu ombro, e soube que não podiam mais ficar. Não ali. Não em nenhum lugar que Serafine pudesse alcançá-las. Elas caminharam pela floresta durante horas, seguindo trilhas antigas que Elara aprendera quando criança. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e dourado, chegaram a uma cabana abandonada na borda das terras selvagens. Era primitiva, mal mais do que 4 paredes e um teto com goteiras, mas era abrigo. Mãe, por que aquelas pessoas queimaram nossa casa? Liora perguntou com voz pequena, seus olhos vermelhos de chorar.
Foi por causa do rei gentil? Porque ele foi gentil com a gente? Elara sentiu lágrimas finalmente transbordarem. Não, meu coração. Não foi culpa dele. Foi culpa de pessoas ruins que têm medo quando coisas boas acontecem com pessoas como nós. Ela segurou a filha até que ambas adormecessem, exaustas, no chão de terra batida da cabana. Quando Elara acordou, o sol estava alto e havia alguém parado na porta. Por um momento de esperança selvagem, irracional, ela pensou que fosse Kyle. Mas então seus olhos focaram e ela viu que era Thalia, a curandeira idosa, com uma cesta no braço e expressão sombria. Então Serafine se moveu mais rápido do que pensei. Thalia disse, entrando e fechando a porta atrás de si. Vi as ruínas da sua casa esta manhã. Quando não encontrei seus corpos, soube que deve ter vindo para cá. Ela estendeu a cesta. Comida, água e algumas roupas. Não é muito, mas é o que posso oferecer sem levantar suspeitas. Elara aceitou com mãos trêmulas. Por que você está me ajudando? Nem me conhece. Conheço você, Thalia corrigiu gentilmente. Ou pelo menos conheço o que você é. E sei que se não sobreviver, o rei nunca vai quebrar a maldição. Toda a linhagem real está condenada a mais gerações de dor. Elara balançou a cabeça amargamente. Não importa. Mesmo que eu seja esta ômega lunar que você acredita que sou, mesmo que possa quebrar a maldição dele, Serafine garantiu que nunca vou chegar perto dele novamente. Ela tem documentos falsos, testemunhas pagas, provavelmente já contou ao conselho que sou uma criminosa e uma bruxa. Então você precisa de prova da sua própria linhagem, Thalia disse simplesmente. Prova que até mesmo o conselho não pode negar. Que tipo de prova? Tem um lugar, Thalia começou, suas velhas mãos apertando as de Elara. Nas Montanhas Prateadas, a 3 dias de viagem daqui. As ruínas de Selendra. Sua antepassada construiu um templo lá, há 300 anos, e dizem que deixou algo para trás. Algo que provaria a linhagem de qualquer descendente verdadeiro. Elara olhou para Liora, ainda dormindo. Não posso levar minha filha em uma jornada tão perigosa. E não posso deixá-la. Eu cuido dela, Thalia ofereceu. Você tem minha palavra de honra. Ela vai estar segura comigo. Mas você, criança, precisa fazer esta jornada. É a única forma de se limpar das acusações e provar seu valor ao rei. Antes que Elara pudesse responder, o som de cascos de cavalo ecoou do lado de fora. Muitos cavalos. Thalia correu até a janela e espiou. Guardas reais. Pelo menos 20. Alguém deve ter visto fumaça ou te rastreado até aqui. É Serafine? Elara sussurrou, seu coração disparando. Thalia virou-se, seus olhos arregalados. É o próprio rei. Ele te encontrou. A porta da cabana se abriu antes que Elara pudesse processar aquilo. E lá estava ele. Kael, em armadura completa de batalha, sua espada ainda presa ao cinto, seus olhos prateados varrendo a cabana até encontrá-la. A expressão em seu rosto quando a viu fez o coração de Elara se despedaçar. Alívio, fúria, desespero, tudo ao mesmo tempo. 3 dias, ele disse, sua voz rouca. 3 dias te procurando. Quando voltei ao salão e descobri que você tinha ido embora sem uma palavra, quando cheguei à sua casa e encontrei apenas cinzas, eu pensei. Ele parou, sua voz quebrando. Pensei que estava morta. Elara se levantou, muito consciente de sua aparência. Vestido de noite arruinado, pés descalços, cabelo cheio de cinzas e galhos. Majestade, eu posso explicar. Pode. Ele avançou para dentro da cabana, preenchendo o pequeno espaço com sua presença. Porque o que me disseram, que quando o conselho começou a fazer perguntas sobre você, quando Serafine apresentou documentos alegando que você tem um passado criminoso, você simplesmente desapareceu na noite, como uma mulher culpada. Essas acusações são falsas, Elara disse, forçando-se a manter sua voz firme. Os documentos são forjados. Serafine está tentando me destruir porque ela te quer para ela. Então por que fugir? Kyle demandou.
Por que não vir até mim? Por que não me deixar te proteger? Por que tentaram me matar? Elara gritou, sua própria raiva finalmente explodindo. Queimaram minha casa com minha filha dentro. Ameaçaram me acusar de bruxaria, me executar, tirar Liora de mim. O que eu deveria ter feito? Esperar que me prendessem baseado em mentiras? Confiar que o sistema que já me falhou uma vez de repente me defenderia? O rosto de Kael ficou perigosamente pálido. Quem? Quem ousou fazer isso? Homens contratados pela sua futura esposa, Elara disse amargamente. Serafine não perde tempo. Serafine não é minha futura esposa, Kael rosnou. Nunca foi, nunca será. Mas o conselho, que se dane o conselho. Ele fechou a distância entre eles em 2 passos longos, suas mãos encontrando os ombros dela. Elara, me escuta. Nos 3 dias desde o banquete, fiz algo que nenhum rei de Argentum fez em 3 gerações. Pesquisei os registros antigos. Procurei o nome que você me deu, Selendra Moonshadow. Thalia te contou sobre ela. Kael olhou brevemente para a curandeira idosa, que assentiu. Encontrei algo. Uma profecia registrada no diário da própria Selendra. Ela escreveu que um dia, uma de suas descendentes nasceria marcada pela lua, e esta descendente quebraria a maldição que assombra a linhagem real. Ela será conhecida não por sua posição ou poder, mas por sua resiliência. Ela vai sentar sozinha quando deveria estar cercada. Ela vai ser rejeitada quando deveria ser honrada. E quando o rei finalmente a encontrar, ele vai saber, porque pela primeira vez, o vidro vai rachar, e a verdade vai brilhar. Elara sentiu arrepios correrem por sua espinha. Isso sou eu, ela sussurrou. Você realmente acredita que sou eu? Não era uma pergunta. Kael puxou-a mais perto, seus olhos queimando nos dela. Via as marcas na sua nuca, as luas crescentes. Sentia a forma como meu lobo responde ao seu de maneira diferente de qualquer outra. Elara, passei 7 anos como rei evitando exatamente isto porque tinha medo de cometer um erro. Mas com você, pela primeira vez, não sinto dúvida. Sinto certeza. Então o que a gente faz? Porque Serafine não vai parar. Ela tem o conselho do lado dela, tem testemunhas pagas, tem poder e influência que eu nunca vou ter. Então a gente destrói ela, Kael disse simplesmente. Mas primeiro, você precisa provar sua linhagem além de qualquer dúvida. Thalia diz que tem um lugar nas Montanhas Prateadas. As ruínas de Selendra, Elara confirmou. Ela deixou algo lá. Algo que provaria que sou sua descendente. Então a gente vai. Kael decidiu. Você, eu e uma escolta de guardas em quem confio. A gente sai ao amanhecer. Mas Elara balançou a cabeça. Não. Se você for comigo, Serafine vai usar isso como prova de que te enfeiticei. Ela vai dizer que está manipulando um rei vulnerável, que a maldição te deixou fraco a encantamentos. Preciso ir sozinha. Absolutamente não. Kael começou, mas Thalia o interrompeu. Ela está certa, Majestade. As ruínas de Selendra não podem ser acessadas por alfas de qualquer forma. Apenas ômegas da linhagem lunar podem passar pelas proteções antigas. Se você tentar acompanhá-la, só vai colocá-la em mais perigo. Kael parecia prestes a argumentar, mas então seus ombros caíram. Quanto tempo vai levar? 3 dias até lá. 1 dia nas ruínas. 3 dias de volta. Elara calculou. 1 semana, talvez 8 dias, se o clima for ruim. 8 dias, Kael repetiu, algo quebrado em sua voz. 8 dias sem saber se você está segura. 8 dias durante os quais Serafine e o Conselho vão estar trabalhando contra você. Então use esses 8 dias para preparar o terreno, Elara disse, encontrando coragem que não sabia que possuía. Reúne aliados. Encontra testemunhas que possam refutar os documentos de Serafine. Protege Liora. Vou proteger sua filha com minha vida, Kael jurou. Ela fica no castelo, sob minha guarda pessoal. Ninguém vai tocá-la. Elara olhou para onde Liora ainda dormia, embrulhada nas poucas mantas que Thalia trouxera. A ideia de deixar sua filha, mesmo por 1 semana,
Fazia seu coração se despedaçar. Mas era a única maneira. Tem mais uma coisa, Thalia disse, sua voz carregando aviso. As ruínas de Selendra não são apenas protegidas. São testadas. Quem quer que entre deve provar não apenas linhagem, mas também caráter. Selendra acreditava que poder sem sabedoria era perigoso. Você vai enfrentar provações, criança. Provações que vão testar não apenas sua força, mas sua alma. Elara assentiu, tentando ignorar o medo gelado se instalando em seu estômago. Não tenho escolha. Se não fizer isto, Serafine ganha. E não apenas perde a mim, você perde qualquer chance de quebrar a maldição. Kael pegou o rosto dela entre suas mãos, forçando-a a encontrar seus olhos. Me promete que vai voltar. Promete que vai lutar com tudo o que tem, porque... Ele parou, sua voz quebrando novamente. Não posso te perder. Não quando finalmente te encontrei. Prometo. Elara sussurrou. E então, antes que pudesse pensar melhor, ergueu-se na ponta dos pés e pressionou seus lábios contra os dele. O beijo foi elétrico. Kael congelou por um segundo, depois a puxou contra ele com uma ferocidade desesperada, seus dedos entrelaçando em seu cabelo, sua boca se movendo contra a dela como um homem morrendo de sede finalmente encontrando água. Elara sentiu o laço de mate cantando entre eles. Um fio de fogo e prata e algo transcendente que a fazia querer chorar e rir ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Volta para mim, Kael sussurrou contra seus lábios. Volta. E juro pelos deuses antigos que ninguém jamais vai te machucar novamente. Elara assentiu, incapaz de falar além do nó em sua garganta. Ao amanhecer, ela partiu sozinha para as Montanhas Prateadas, levando apenas uma pequena mochila com suprimentos, o talismã de Thalia ao redor do pescoço, e a memória do beijo de Kael queimando em seus lábios como uma promessa e uma prece. Atrás dela, na cabana, Kael segurava Liora adormecida, observando a mulher que sua alma reconhecia desaparecer na floresta. E no castelo, Lady Serafine sorria ao receber notícias de que a Ômega havia partido sozinha para as montanhas. Perfeito, ela murmurou para seus aliados. Montanhas são lugares perigosos. Tantos acidentes podem acontecer. Tantas formas de garantir que alguém nunca retorne. Manda nossos melhores caçadores. Garante que Elara nunca chegue às ruínas viva. A guerra pela alma do reino havia começado, e apenas uma delas sobreviveria. As montanhas prateadas se erguiam contra o céu como dentes de um deus antigo, seus picos cobertos de neve brilhando sob a luz da lua cheia. Elara havia caminhado por 6 dias, sobrevivendo com rações escassas e água de riachos gelados, sempre consciente das sombras que a seguiam através das árvores. Os caçadores de Serafine. Ela os sentia, predadores pacientes esperando o momento perfeito para atacar. Mas eles nunca esperavam que ela chegasse tão longe. Na 7ª noite, Elara finalmente avistou as ruínas. Colunas de mármore branco brilhavam sob o luar, meio engolidas por vinhas e musgo, formando um círculo perfeito ao redor de algo que parecia um altar. A energia do lugar era palpável, antiga e poderosa, fazendo o talismã ao redor de seu pescoço pulsar com calor. Ela mal havia dado 3 passos em direção às ruínas quando os caçadores finalmente atacaram. 5 deles, emergindo das sombras com espadas desembainhadas e sorrisos cruéis. Lobisomens mercenários, seus olhos brilhando dourado na escuridão. Fim da linha, Ômega, o líder disse, fazendo girar sua lâmina. Lady Serafine mandou cumprimentos e instruções para garantir que você nunca chegue ao templo. Elara recuou, seu coração martelando. Ela não era lutadora, não tinha arma, não tinha nada além do talismã e uma determinação feroz de sobreviver. Quando o primeiro caçador avançou, algo dentro dela explodiu. Luz, prateada, cegante, irradiando de suas mãos em ondas que fizeram os mercenários recuarem com gritos de dor. Elara olhou para suas próprias palmas em choque, vendo marcas de lua crescente brilhando sob sua pele, pulsando com poder que não sabia que possuía. O talismã ao redor de seu pescoço se partiu,
sua energia absorvida por seu corpo, amplificando algo que sempre estivera adormecido dentro dela. Ômega Lunar, o líder dos caçadores, sussurrou, seus olhos arregalados de terror. As histórias são verdadeiras, mas terror não os impediu. Transformaram-se, seus corpos se contorcendo em formas lupinas, e avançaram como uma matilha. Elara não pensou. Apenas reagiu. Levantou as mãos e a luz explodiu novamente. Não apenas luz, mas força pura. Os lobos foram arremessados para trás como brinquedos, colidindo com árvores e pedras. 2 não se levantaram. Os outros 3 fugiram para a floresta, uivando de medo. Elara caiu de joelhos, tremendo violentamente, suas mãos ainda brilhando fracamente. O que acabara de fazer? Como fizera aquilo? Porque você é o que sempre foi. Uma voz ecoou nas ruínas. Uma voz feminina, antiga, carregada de sabedoria e poder. Apenas precisava ser empurrada ao limite para lembrar. Elara ergueu os olhos e viu uma figura materializar-se perto do altar. Uma mulher feita de luz prateada e sombras, seus cabelos fluindo como água, seus olhos idênticos aos de Elara. Ela usava vestes de uma era esquecida, e em sua testa brilhava uma marca de lua crescente. Selendra, Elara sussurrou. A aparição sorriu. Minha filha, tantas gerações removida, mas ainda minha filha. Você veio buscando prova da sua linhagem, mas a prova não está nas ruínas, criança. Está dentro de você. Sempre esteve. Então eu sou realmente sua descendente? Uma ômega lunar? É. E mais do que isso. Selendra se aproximou, sua forma fantasmagórica brilhando sob a lua cheia. Você é a única em 300 anos nascida com o poder completo. As outras descendentes carregavam fragmentos, ecos. Mas você, Elara, nasceu sob uma lua de sangue, no momento exato quando 3 constelações se alinharam. Os próprios deuses te marcaram para este propósito. Que propósito? Quebrar a maldição que eu lancei. Selendra disse com tristeza profunda. Sim, fui eu. No meu desespero e dor, quando meu rei me rejeitou baseado em mentiras e traição fabricada, eu o amaldiçoei. Amaldiçoei toda a linhagem dele a nunca conhecerem certeza no amor, a sempre duvidarem das próprias almas. Foi cruel. Foi errado. E passei 300 anos neste plano etéreo, esperando que uma das minhas filhas fosse forte o suficiente para desfazer o que fiz. Como? Elara perguntou, lágrimas correndo por seu rosto. Como eu quebro a maldição? Selendra tocou o rosto de Elara, seus dedos frios como névoa. Com verdade, com sacrifício, com amor que não exige nada em troca. A maldição se alimenta de dúvida e medo. Apenas certeza absoluta pode destruí-la. E essa certeza não pode vir do rei. Deve vir de você. Não entendo. Quando você retornar, Selendra explicou, Serafine vai ter convencido o conselho de que você é perigosa. Vai ter forjado mais provas, reunido mais aliados. Eles vão exigir sua execução ou banimento. E o rei vai ter uma escolha. Te escolher e perder o trono, ou escolher o reino e te perder. Elara sentiu seu sangue gelar. Então estou condenada de qualquer forma. Apenas se você exigir que ele escolha, Selendra corrigiu. Mas se você escolher primeiro, se estiver disposta a sacrificar sua própria felicidade pelo bem dele e do reino, se oferecer liberá-lo sem amargor ou rancor, apenas com amor puro, então a maldição vai rachar. Porque esse tipo de amor, desinteressado e verdadeiro, é algo que a maldição não pode tocar. Você está me pedindo para deixá-lo, Elara sussurrou, nova dor rasgando seu peito. Estou pedindo que você confie, Selendra respondeu gentilmente. Confie no poder do laço, confie na sua própria força, e confie que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Faça o que eu não tive coragem de fazer, criança. Ame-o o suficiente para deixá-lo livre. Antes que Elara pudesse responder, a forma de Selendra começou a desvanecer. Meu tempo aqui terminou, mas te deixo isto.
Ela tocou a testa de Elara, e conhecimento inundou sua mente. Rituais antigos, palavras de poder, o conhecimento completo de sua linhagem. Quando a lua estiver cheia e o laço estiver completo, você vai saber o que fazer. Então, ela se foi, dissolvendo-se em névoa prateada, deixando Elara sozinha nas ruínas com seu coração partido e uma decisão impossível à frente. A jornada de volta ao castelo levou apenas 4 dias. Elara mal comia, mal dormia, impulsionada por urgência que não conseguia explicar. Algo estava errado. Ela podia sentir através do laço, um puxão desesperado, a consciência de Kyle alcançando a dela através da distância. Quando finalmente chegou aos portões do castelo de Lunar Spire, encontrou caos. O pátio estava cheio de guardas, nobres, membros do conselho, todos gritando e gesticulando. E no centro de tudo, acorrentado com prata que queimava sua pele, estava Kyle. Elara! Sua voz cortou o tumulto, rouca e desesperada. Deuses, você está viva! Ela correu para ele, mas guardas bloquearam seu caminho. Lady Seraphine emergiu da multidão, seu sorriso triunfante. Ah, a bruxa retorna, ela anunciou. Que conveniente. Agora podemos julgá-la apropriadamente por seus crimes contra o reino. Que crimes? Elara demandou, sua própria voz mais forte do que esperava. Enfeitiçar o rei, um membro do conselho declarou, segurando um pergaminho. Temos testemunhas que juram ter te visto usar magia proibida. Temos documentos provando quebra de contrato. E mais perturbador, temos evidências de que você planejou assassinar Lady Seraphine para eliminar competição pela atenção do rei. Isso é mentira, Kyle rugiu, lutando contra suas correntes. Tudo isso é fabricação de Seraphine. Ela queimou a casa de Elara, mandou assassinos atrás dela. Ela é a criminosa aqui. Palavras de um rei sob encantamento, Seraphine disse com falsa simpatia. Majestade, isto é exatamente o que a maldição faz. Te deixa vulnerável à manipulação. Pelo seu próprio bem e pelo bem do reino, esta ômega deve ser eliminada. Onde está Liora? Elara perguntou, pânico subindo em sua garganta. Onde está minha filha? Segura, Kyle respondeu rapidamente. Teron a escondeu. Está protegida, Elara. Juro. Um pequeno alívio, mas não suficiente. Elara olhou ao redor do pátio, vendo rostos de nobres que ela nunca conhecera, todos olhando para ela com desprezo ou medo. Viu o conselho, rígido e implacável. Viu Seraphine, triunfante e cruel. E viu Kyle, acorrentado e impotente, seu reino se virando contra ele por causa dela. As palavras de Selendra ecoaram em sua mente. Se você estiver disposta a sacrificar sua própria felicidade pelo bem dele e do reino, se oferecer liberá-lo sem amargor ou rancor, apenas com amor puro, então a maldição vai rachar. Elara tomou uma respiração profunda e deu um passo à frente. Vocês têm razão, ela disse calmamente, e o pátio ficou em silêncio. Eu não pertenço aqui. Não tenho direito de estar perto do rei. Não tenho linhagem que justifique minha presença nesta corte. Elara. Não. Kyle começou, mas ela o silenciou com um olhar. Mas antes de partir, peço apenas uma coisa. Libertem o rei dessas correntes. Ele não fez nada errado. Se houve encantamento, foi involuntário da minha parte. Deixem ele retornar ao trono, escolher uma esposa apropriada, cumprir seu dever ao reino. Sua voz não tremeu. Cada palavra era agonia pura, mas ela as pronunciou com clareza cristalina. Lady Seraphine vai ser uma rainha excelente. Ela tem a linhagem, o poder, a aprovação do conselho. Case-se com ela, majestade, e seja feliz. Quanto a mim, vou voltar às sombras onde sempre pertenci. Não. Kyle estava lutando violentamente contra as correntes agora, seus olhos selvagens. Elara, não faz isso. Não me deixa. Eu não posso. Eu não posso. Mas Elara já estava se virando, preparando-se para caminhar através dos portões pela última vez.
foi quando aconteceu. A lua, ainda visível no céu do início da manhã, de repente brilhou mais forte. Luz prateada inundou o pátio, e as correntes de prata em Kael explodiram, não apenas quebrando, mas desintegrando em pó. Kael gritou, caindo de joelhos enquanto algo dentro dele se quebrava e se reformava. Seu lobo, sempre presente, mas sempre contido, finalmente emergiu completo. E pela primeira vez em 7 anos de reinado, pela primeira vez em 3 gerações de reis Argentum, ele sentiu com certeza absoluta. Mate. A palavra rugiu através de sua alma com a força de um trovão. Elara. Ele respirou, levantando-se com olhos que agora brilhavam puro prateado. Virou-se para ela, e a expressão em seu rosto fez o conselho inteiro recuar. Você. Sempre foi você. A maldição quebrou. Posso sentir, deuses. Posso finalmente sentir completamente. O pátio explodiu em caos. Membros do conselho gritavam. Serafine urrava negações, mas Kael não prestou atenção a nenhum deles. Ele cruzou a distância até Elara em 3 passos longos e a puxou em seus braços. Jamais! Ele disse ferozmente contra seus cabelos. Jamais vou te deixar ir. Não pelo meu trono, não pelo meu reino, não por nada neste mundo. Se eles querem que eu escolho você. Sempre. Mas o reino, Elara sussurrou, lágrimas correndo por seu rosto. Vai encontrar outro rei se for necessário, Kael respondeu. Mas eu só vou encontrar uma Mate. E é você. A voz de Serafine cortou através do momento. Isto não prova nada. Ela ainda é uma ômega comum sem linhagem. O conselho jamais vai aceitar. Então talvez vocês devessem ver isto. Uma voz nova interrompeu. Thalia emergiu da multidão, segurando um pergaminho antigo. Descobri isto nos arquivos da Biblioteca Real. O registro de nascimento completo de Elara. Ela não é filha de servos comuns como pensávamos. A mãe dela era a última filha sobrevivente da casa Moonshadow, a linhagem Ômega Lunar. Foi forçada a esconder sua identidade quando a casa foi atacada há 27 anos. Ela estendeu o pergaminho para o conselheiro-chefe, que o examinou com olhos arregalados. Isto é autêntico. Ele gaguejou. Carrega os selos reais. Lady Elara é de linhagem nobre. Não apenas nobre, mas de uma das casas mais antigas do reino. Impossível, Serafine sibilou. Ela é uma impostora, uma... É você quem é a impostora. Kael interrompeu friamente, finalmente virando sua atenção para ela. Comandante Teron, por favor, apresente as evidências que você reuniu. Um homem de meia idade, em armadura de comandante, avançou. Durante os 8 dias em que Lady Elara esteve ausente, investigamos as acusações contra ela. Os documentos apresentados por Lady Serafine são de fato falsificações. Encontramos o escriba que os criou e ele confessou. Também temos testemunhas que viram os mercenários de Serafine incendiarem a casa de Lady Elara. E mais perturbador, descobrimos que Lady Serafine tem conspirado há anos para eliminar qualquer mulher que capturasse a atenção de Sua Majestade. O rosto de Serafine ficou lívido. Vocês estão acreditando nas palavras de servos e plebeus sobre as minhas? Sou de linhagem pura, sou... Você é uma traidora, Kael disse com finalidade. E a sentença por traição contra a coroa é morte, ou exílio permanente. Exílio, Elara disse suavemente, sua mão encontrando a de Kael. Vida por vida. Ela tentou me matar, mas eu escolho misericórdia. Deixa ela viver, mas longe daqui, onde não possa mais causar dano. Kael olhou para ela com adoração. Como você desejar, minha Mate, minha rainha. Serafine foi levada embora, gritando ameaças e maldições, mas sua voz desapareceu na distância. O conselheiro-chefe se aproximou, sua expressão transformada de desaprovação para respeito cauteloso. Majestade, se é verdade que a maldição foi quebrada, se Lady Elara é de fato de linhagem lunar e sua verdadeira Mate, então o conselho não tem objeções a esta união. De fato, seria uma honra para o reino. Então preparem uma cerimônia, Kael ordenou. Mas primeiro, tem alguém que preciso ver.
Ele olhou para Elara, e ela soube. Liora. Encontraram a menina nos aposentos privados de Teron, brincando com soldados de madeira que alguém lhe dera. Quando viu Elara, Liora gritou e correu em seus braços. Mãe, você estava fora há tanto tempo. Tive medo. Estou aqui agora. Elara sussurrou, segurando sua filha como se nunca mais fosse soltá-la. Estou aqui, e a gente nunca mais vai se separar. Kael se ajoelhou ao lado delas, seus olhos gentis quando encontrou os de Liora. Lady Liora, tem algo que gostaria de te perguntar. Liora olhou para ele com seus grandes olhos curiosos. O que, Rei Gentil? Como você se sentiria se eu não fosse apenas o Rei Gentil? Como você se sentiria se eu fosse... Ele hesitou, procurando palavras. Seu pai. Liora inclinou a cabeça, pensando seriamente. Você seria meu papai? De verdade? Não só de fingir? De verdade, Kael confirmou. Se você me deixar. Se sua mãe me deixar. Elara, então, a mulher que finalmente tinha um nome que significava algo, que finalmente tinha um lugar no mundo, olhou para o rei que amava e para a filha que era seu coração, e soube que sim, isto era real. Tudo isto era real. Sim, ela sussurrou. Sim para tudo. 6 meses depois, no mesmo salão dourado onde tudo começara, Elara estava diante de um espelho, ajustando a coroa de prata em seus cabelos. Não mais um vestido remendado e medo nos olhos. Agora ela usava seda branca bordada com fios de prata, e em sua testa brilhava a marca da lua crescente, visível para todos verem. Rainha Elara de Argentum, ômega lunar, mate do rei, mãe. Liora entrou correndo, seu próprio vestido de princesa esvoaçando atrás dela. Papai disse que está na hora. A cerimônia vai começar. Papai. Liora começara a chamar Kael assim naturalmente, e cada vez que o fazia, os olhos dele brilhavam com lágrimas mal contidas. Vou, Elara respondeu, pegando a mão de sua filha. Vamos juntas. O salão estava repleto, mas desta vez, Elara não estava na mesa 17. Ela estava no centro de tudo, ao lado de Kael, com Liora entre eles, enquanto o reino celebrava não apenas a quebra de uma maldição ancestral, mas o nascimento de uma nova era. Sabe, Kael sussurrou em seu ouvido enquanto dançavam sob os mesmos candelabros de cristal, sob as mesmas rosas brancas. Não mudei de ideia sobre aquela primeira noite. Sobre o quê? Sobre te pedir para fingir. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração pular. Porque mesmo então, em algum nível, eu sabia. Não era fingimento. Era o destino finalmente nos alcançando. Elara se inclinou para beijá-lo, e o salão explodiu em aplausos e assovios. Quando se separaram, ela olhou para a mesa 17, agora ocupada por uma jovem ômega, que parecia tão perdida quanto Elara estivera naquela noite. Amanhã, ela decidiria, iria até aquela mesa. Iria sentar com aquela ômega. Iria garantir que ninguém mais se sentisse invisível em sua corte. Porque ela lembrava. Lembrava como era sentar sozinha enquanto o mundo celebrava ao redor. Lembrava a solidão, o desespero, a sensação de não ter valor. E agora, como rainha, garantiria que nenhuma outra ômega jamais sentisse aquilo novamente. Às vezes, ela pensou enquanto Kael a girava sob as luzes, sua filha rindo entre eles. As melhores histórias começam nos lugares mais solitários. Começam com uma mulher sentada sozinha, esperando que alguém finalmente a veja. E terminam com um sussurro que muda tudo. Finge que você é minha. Mas a verdade maravilhosa e aterrorizante, era que ela sempre fora dele. E ele sempre fora dela. O destino apenas precisava que ambos fossem corajosos o suficiente para acreditar. E assim, a ômega que sentou sozinha em um casamento se tornou a rainha que nunca mais deixaria ninguém sentir o peso da solidão. Kael quebrou a maldição de sua linhagem não com poder ou espada, mas ao ter coragem de enxergar valor onde ninguém mais olhava. E Elara provou que a verdadeira nobreza não está no sangue que herdamos, mas no coração que escolhemos ter. Porque às vezes,
As histórias mais poderosas começam com um sussurro. Finge que você é minha. E terminam com a verdade mais absoluta. Você sempre foi. Se esta história tocou seu coração, se você já se sentiu invisível, mas encontrou alguém que te viu de verdade, deixa um comentário contando sua experiência. Você já fingiu ser algo até descobrir que aquilo era quem você sempre foi? E não esquece de se inscrever no canal Contos do Alfa para mais histórias de ômegas resilientes, alfas redimidos e destinos que desafiam todas as expectativas. A gente se vê na próxima história, onde os lobos uivam e os corações finalmente encontram seu lar.